diz a Bíblia Sagrada que os profetas do Antigo Testamento profetizaram por centenas e centenas de anos a respeito do Messias, a respeito que viria alguém para reconciliar novamente o homem, para resgatar novamente o relacionamento de Deus para com o homem. Jesus nasce, Jesus cresce e começa a pronunciar o Evangelho do Reino. Em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, nós vemos os grandes ensinamentos que Jesus deixou para os seus discípulos e para os seus seguidores. Quando Jesus estava ensinando, ele estava falando e ensinando a palavra do próprio Senhor Deus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, está escrito o seguinte: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o seu pecado. Sabe por que você está aqui nesta noite? Ainda que você se sinta longe de Deus, Deus quer te trazer novamente para perto dele. Ainda que você se sinta longe da presença de Deus, Deus, através do seu Filho Jesus, através do sacrifício, do derramamento do sangue do seu Filho, ele nos deu o direito de reconciliar, de resgatar novamente este relacionamento com ele. Mas eu posso me relacionar com Deus através do Espírito Santo e através da sua palavra. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, Jesus, ele pregando no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus sempre olhou a alma humana. Jesus sempre lutou para resgatar a dignidade humana e para resgatar a comunhão. Jesus, por onde passava, diz a Bíblia Sagrada, que algo diferente estava e sempre acontecia. Nós lendo o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós iremos perceber que por onde Jesus passava, aonde havia uma pessoa paralítica, aquela pessoa voltava a andar. Aonde havia um cego, aquele cego voltava a ver. Aonde havia uma pessoa oprimida, aquela pessoa era liberta. Por quê? Porque o propósito de Jesus veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Talvez há pessoas aqui nesta noite que acham que já não tem mais expectativa de dias melhores, mas ainda que você se acha perdido, não se preocupe, até o final deste culto você vai se encontrar. Até o final deste culto, se você não se encontrar, Deus vai te achar, vai te pegar pela mão e vai te dar uma grande vitória. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que a luta de Jesus sempre foi trazer o homem para perto de ti. Quando Jesus começava a pronunciar a respeito da sua morte, a respeito da sua crucificação, alguns discípulos, alguns dos seus seguidores não conseguiam entender o porquê que Jesus teria que passar por tamanho sofrimento. Jesus disse: é assim para que possa se cumprir o propósito e a vontade de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus é crucificado, ressuscita ao terceiro dia. Após alguns dias, Jesus aparece para cerca de 500 pessoas. Jesus sobe ao céu, um anjo aparece e diz: o que é que vocês estão olhando aí? Este mesmo Jesus, o qual vocês viram subir, este mesmo Jesus retornará para a terra. Aí eu faço uma pergunta. Os discípulos ficaram em Jerusalém, na expectativa, quando Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Depois sai para pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado
será salvo, mas quem não crer será condenado. Os discípulos, os seguidores de Jesus, recebem a orientação do Mestre e eles ficam na expectativa, em Atos capítulo 2, esperando receber a promessa que o Senhor Jesus havia feito. Quando eles recebem o batismo no Espírito Santo, que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, diz a Bíblia que aproximadamente 120 pessoas foram cheias, foram revestidas do poder. E a partir daqueles dias, a igreja jamais continuou a ser a mesma. A igreja, os discípulos, os seguidores que receberam poder, que receberam revestimento, jamais foram os mesmos. Diz a Bíblia Sagrada, no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo de número 4, que eles estavam pregando. Então, quando eles estavam pregando, no Atos capítulo 1, 2, 3 em diante, há uma grande perseguição dos pagãos contra os cristãos. Há uma grande perseguição, centenas, dezenas ou talvez até milhares foram mortos e foram apedrejados porque estavam pregando a palavra de Deus. Diz a Bíblia no capítulo 7 de Atos que Estevão, por pregar, foi apedrejado até a morte, mas ele não desistiu, mesmo com as pedradas que lançavam, mesmo ele já sentindo a morte que estava por perto, ele não desistiu, não desanimou, mas continuou. Diz a Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 8, no versículo 1 em diante, que Saulo ainda não estava convertido, e ele era um grande perseguidor da igreja. Diz a Bíblia que ele entrava nas casas, entrava nos lugares onde os cristãos se reuniam para adorar a Deus, e arrastava, e apedrejava, e prendia os cristãos. Muitos cristãos foram presos, apedrejados e perseguidos. Por quê? Porque não negaram a fé. Mas havia alguns cristãos que não foram presos, que eles não conseguiram prender. Eram esses cristãos do versículo em que nós lemos, em Atos capítulo 8, versículo 4, e o escritor Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, diz: muitos foram presos, mas aqueles que andavam dispersos, aqueles que andavam espalhados por toda parte, eles iam anunciando a palavra. Eu lendo este versículo, eu comecei a pensar, eu comecei a meditar. Meu Deus, era muita aflição, era muita dor, era muito sofrimento. Eles tinham razões suficientes para parar de pregar. Eles tinham motivos suficientes para desistir, para dizer: eu não quero mais este Jesus. Depois que nós seguimos a Jesus, olha o que a nossa vida virou. Depois que nós decidimos a seguir a Cristo, a servir ao cristianismo, nós estamos perseguindo, estão matando os nossos parentes, estão matando os nossos familiares, os nossos amigos estão sendo apedrejados. Eu não quero mais, eu vou largar tudo. Eu pensando comigo, eles tinham razões suficientes para abandonar a fé, para negar a Jesus, para dizer: eu não quero mais nada, eu vou viver a minha vida, eu não quero mais este negócio de igreja, eu não quero mais ser crente, eu não quero mais ser cristão. Aí, enquanto eu estava meditando neste versículo, me surgiu uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: por que é que eles continuaram a pregar a palavra de Deus? Eles não estavam sendo perseguidos, eles não estavam sendo apedrejados, eles não estavam aflitos, eles não estavam sendo caluniados, torturados. Por quê que eles continuaram a pregar a palavra de Deus? Meditando nesses versículos, eu comecei a entender e a compreender que, ao mesmo tempo que eles tinham razões na sua mente para parar, para desistir,
para jogar tudo para o alto e deixar e negar a fé, ao mesmo tempo eles tinham razões maiores do que as razões anteriores. Eles tinham motivos maiores do que motivos anteriores para não negar a fé. Os motivos que eles tinham eram muito maiores para continuar do que os motivos que eles tinham para parar. Deixa eu dizer algo nesta noite, meu irmão. Sabe por quê? Muitas pessoas abandonaram a fé. Sabe por que muitas pessoas que um dia você viu aí sentado do seu lado, hoje já não estão mais? É porque ainda não entenderam, não compreenderam que há motivos suficientes para nós continuarmos, para nós não desistirmos e continuarmos a pregar a palavra de Deus. Há muitos sim que ainda continuam a ser perseguidos, que continuam a ser caluniados, mas se nós olharmos para as razões, para os motivos que o Senhor Deus nos dá, nós jamais vacilaremos na fé, nós jamais deixaremos o Senhor Jesus e continuaremos firmes. Jesus, em suas palavras, ele disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu quero nesta noite, depois de tudo isso que eu falei, para me chegar nesse ponto da mensagem, para dizer, para falar com vocês o seguinte: quais eram os motivos que em meio ao sofrimento não os eram detidos para continuar? Quais eram os motivos que eles tinham para não parar? Quais eram os motivos que os apóstolos, que os discípulos se entregavam à morte, se entregavam muitas vezes à calúnia, à perseguição e ao sofrimento? Eles tinham motivos suficientes